Bom, boa tarde, pessoal. Hoje eu vou tentar ser o mais sucinto possível, tá? A respeito de recomendação, até porque uma aula online assim, a gente não pode ficar muito tempo, porque rapidamente vocês acabam dispersando e fica muito cansativo, né? Então, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Não se preocupe que a gente vai ter essa aula também de forma presencial. Eu vou tentar fazer mais alguns exercícios a respeito de recomendação e colocar para vocês no SIGA, né, que na semana que vem a gente não vai ter aula por conta da semana de extensão, e na outra semana eu fico uma semana lá em Capão, a gente também não vai ter aula. Então, por isso que eu fiz questão da gente ter esse bate-papo, só para vocês já começarem a terem uma ideia de como que é feita a recomendação. E assim, eu não vou ficar me atentando a detalhes, tá? Eu vou tentar fazer um geralzão, aí esses detalhes a gente discute em sala de aula, de forma presencial. E, mais uma vez, né, eu vou tentar ser o mais direto possível aqui, levando em consideração principalmente aquilo que vocês vão utilizar no campo, tá? Aquilo que vocês realmente vão precisar saber e vão precisar como ferramenta para poder fazer uma recomendação. Beleza? Qualquer coisa vocês podem parar, tá? Vocês podem perguntar que a gente para a apresentação e passa a tirar dúvidas. Bom, assim, a gente já vem falando durante as aulas, né, que quando um produtor ele resolve cultivar uma determinada cultura, né, ele sempre visa o potencial máximo daquela cultura, né, a gente não, sempre vai produzir visando o máximo que aquela cultura poderá produzir, né, o potencial máximo daquela cultura. Seja um produtor de algodão, de batata, tomate, citros, cana, milho, alho, cenoura, sempre eles vão querer buscar o máximo da produtividade. Esse máximo da produtividade, a gente já viu lá quando a gente fala sobre os fatores de crescimento das plantas, né, os fatores que afetam o desenvolvimento das plantas, eles podem ser diversos. Né? Um deles é a relação da disponibilidade de nutrientes presente nesse solo. Então, quanto maior, se outros fatores, é óbvio, tiverem sido sanados, os problemas, for só em função da disponibilidade de nutrientes, quanto maior for a disponibilidade desses nutrientes, maior vai ser a produtividade. Tá? Se esse nutriente, por um acaso, tiver com baixa disponibilidade no solo, a gente tem que elevar essa disponibilidade para justamente a gente obter o máximo da produtividade. E de que forma que a gente faz essa elevação? Através da adubação. Vale a pena ressaltar que muitas das vezes os teores no solo são tão baixos que economicamente não é viável você fazer essa elevação para obter o máximo da produtividade. E aí, qual é o mecanismo que a gente utiliza, né, com o produtor? A gente faz uma proposta para ele de fazer essa elevação de forma parcelada, tá? Parcelada não no sentido de que eu vou aplicar agora, um pouco depois. Não, é parcelada ao longo dos anos. Então, a gente pode fazer essa correção desse solo, né, a correção dos nutrientes presentes nesse solo de forma parcelada, caso você tenha um teor muito baixo e precise grande quantidade. E aí, essa grande quantidade, qual que seria o valor? Ela vai depender muito do produtor, tá? Do manejo que o produtor faz. Tem produtor que ele aceita aplicar 200 quilos, por exemplo, de fósforo. Já tem produtor que quando chega ali a 120, ele já acha que é uma quantidade muito elevada. Então, isso vai depender muito do bom senso do profissional. Mais uma vez, trazendo a questão do bom senso, né? É difícil a gente ter esse bom senso, porque ele vai ser adquirido ao longo dos anos. Ao longo dos anos, vocês vão obter esse bom senso. E isso tudo, essa recomendação, ela deve ser sempre atrelada à conversa com o produtor. O quanto que ele está disponível a investir. Esse ano, por exemplo, a gente vê que alguns produtores, eles não estão dispostos a investir em fertilizante. E muitos produtores, principalmente aqueles produtores que já têm um nível elevado de nutriente, eles vão deixar a planta absorver esses nutrientes, vão deixar esses nutrientes descerem os níveis no solo, para quem sabe ano que vem eles fazerem essa reposição desses nutrientes.
porque eles estão com medo do mercado, o preço dos fertilizantes estão elevado, e aí eles utilizam essa estratégia. É como se a gente tivesse uma poupança e esse mês a gente vai retirar parte dessa poupança para poder suprir os nossos gastos. E aí, ano que vem, a gente tenta repor essa poupança, né? Porque se a gente não repor, com certeza esses valores vão diminuindo e a gente vai ter um problema futuro. E aí os teores para elevar vai ser muito maiores. Beleza, pessoal? Tranquilos? Bom, mais uma vez a gente tem um gráfico, né, que eu costumo falar para vocês sempre ter em mente, né? Você tem a produção, né, ou a produtividade de uma determinada cultura, ela vai ser disponível, vai ser em função da disponibilidade desse nutriente, né? O nutriente esteja disponível no solo, então quanto maior a gente tiver essa disponibilidade, maior a gente vai ter a nossa produtividade. Lembrando que existe um limite, né, o limite genético, né, o limite de produtividade de cada cultura. E quando a gente pensa em adubação, pensa em solo, pensa em planta, a gente tem que pensar em quê? Em 3 pontos. Primeiro, a planta, o quanto que ela precisa, né? A gente sabe que as plantas elas têm necessidade em termos de quantidade de nutrientes diferentes uma das outras, tem plantas que precisam mais, tem plantas que precisam menos. Um outro fator que é importante é a planta, dependendo do quanto ela produzir, ela vai precisar de mais ou de menos, né? Se a gente for ver uma cultura da soja, por exemplo, se a gente precisar pensar em termos de produtividade 60 sacas, vai requerer uma quantidade X de fósforo, de potássio, de cálcio, de nitrogênio. Se a gente pensar no dobro, né, 100 sacas, 120 sacas, ela vai precisar muito mais de nutrientes. Então, a quantidade que a gente visa também em termos de produtividade, o quanto que a gente vai produzir, também vai influenciar na quantidade que a planta vai precisar desse nutriente. E esses nutrientes, a gente sabe, eles são obtidos através do quê? Através do solo. Tá? Então, a gente precisa fazer uma análise de solo para ver como que está a disponibilidade, se essa disponibilidade, através da interpretação dessa análise de solo, lá, aqueles parâmetros que a gente já discutiu em termos de interpretação, se esses parâmetros estão em quantidade suficiente para suprir a necessidade dessas plantas, né, a necessidade dessas culturas. E aí, levando em consideração isso, caso a gente não tenha uma disponibilidade de nutriente suficiente, a gente tem que fazer o quê? A adubação, através do quê? Da utilização de fertilizante. Então, quando a gente pensa em recomendação de nutriente, a gente tem que pensar na planta, no solo, para saber justamente a quantidade de fertilizantes que a gente vai ter que aplicar nesse solo, para que a gente consiga ter um bom desempenho, um bom desenvolvimento da cultura. Beleza? Dúvidas? Não. Não. Não dúvidas ou não tem? Sem dúvidas. Beleza. E aí, quando a gente pensa em recomendação, a gente tem que pensar principalmente o quê? No sistema solo e planta, né? O quanto que a planta vai precisar. Como eu já falei para vocês, se a planta vai produzir 60 sacas, ela vai precisar de uma determinada quantidade. Se a planta vai produzir 80 sacas, ela vai precisar de uma quantidade maior. Então, quanto maior for a produtividade, maior vai ser a quantidade que ela vai extrair, maior vai ser a quantidade que ela vai exportar. E aí, esses termos, eles são de extrema importância e a gente vai voltar mais à frente. E aí, a gente também tem o que? O solo. O solo, ele vai fornecer esses nutrientes para a planta. Se eu tenho um solo que tem os níveis de fertilidade baixo, a quantidade que ele vai conseguir suprir para a planta vai ser pouco. E aí, se eu quero ter uma produtividade adequada, uma produtividade elevada, eu tenho que suprir, né, essa quantidade que o solo tem. Eu tenho que elevar a quantidade, eu tenho que elevar a disponibilidade desses nutrientes no solo. Então, se a gente for pensar em termos de recomendação, é uma conta bem simples. É o quilo que a planta vai precisar, menos aquilo que o solo está fornecendo. Se eu tiver uma quantidade suficiente no solo para aquela planta se desenvolver, pode ser o caso que eu não precise recomendar um determinado nutriente. Eu posso suprimir esse nutriente. Eu posso chegar um ano e falar, esse ano eu não vou aplicar esse fertilizante. E tudo isso, como eu falei para vocês devem avaliar junto ao produtor.
né? Tem ano que o preço do fertilizante está muito elevado. Então, o produtor ele consegue segurar um pouco a mão ali na adubação, desde que o solo esteja suprindo essa quantidade. Ou, em alguns casos, o produtor ele pensa em produzir, sei lá, 90 sacas, e a quantidade no solo é tão baixa e a quantidade que ele precisa fornecer é tão alta que não vale a pena ele chegar às 90 sacas. Você pode sugerir ao produtor começar com menos, trabalhar ali com 60 sacas, e ao longo dos anos você elevar esse nutriente no solo que esteja em deficiência, você elevar esse nutriente ao longo dos anos, para que daqui a 2, 3 anos, você ter um nível elevado no solo e você consiga obter essas altas produtividades sem ter que fornecer uma quantidade muito grande de um determinado nutriente. Beleza? Geralmente a gente faz isso principalmente para o fósforo, tá? Porque o fósforo, a reação desse fósforo com os solos, principalmente os nossos solos que são altamente temperizados, é uma ligação muito forte. Então, você tem a fixação desse fósforo no solo. Então, muitas das vezes, os nossos solos estão pobres em fósforo e aí a gente precisa de uma quantidade muito elevada. E aí a gente tem que todas as reações, né? Porque a gente, quando fala em fertilizante, a gente tem que pensar na reação do sistema solo-planta, e aí nessa reação sistema solo-planta não é uma reação fechada e não é uma reação que ocorre 100%, né? A gente tem o quê? Perdas, tá? A gente vai ter perdas nesse solo, então nem todo fertilizante, todo nutriente que a gente aplicar no solo, ele vai ser disponibilizado, ele vai estar disponível ali para as plantas, e as plantas não vão conseguir absorver 100%, justamente por conta dessas perdas, né? E aí a gente tem diferentes formas de perda, a gente tem perdas, por exemplo, de fixação, né, do nutriente. O que seria essa fixação? O nutriente está disponível ali no solo e rapidamente esse nutriente disponível ele fica indisponível através de algumas reações químicas, principalmente com os colóides inorgânicos do solo. A gente pode ter perdas por lixiviação, que seria o quê? Através da água, né, da chuva ou de irrigação, esse nutriente, principalmente aqueles nutrientes mais móveis, eles móveis no solo, eles podem entrar na solução do solo e aí ele pode ser carreado pela essa solução, ele pode ser carreado pela água e aí pode ocorrer o que? As perdas desses nutrientes. Né? Quando a gente fala em fixação, a gente pensa principalmente em quem? No fósforo. Né? Quando a gente fala em lixiviação, a gente pensa principalmente em quem? Nitrogênio, no potássio, principalmente, nitrogênio e potássio, que a gente pensa quando a gente pensa em termos de lixiviação. E a gente tem outros tipos de perdas, né, como erosão. Então, independente do elemento ser móvel ou não, ele vai ser perdido, né, porque vai ter o carreamento das partículas de solo. Então, o que tiver ali no solo, ele vai acabar sendo perdido. A gente tem problema de volatilização, tá? Principalmente quando a gente fala de nitrogênio, né? Então, a gente tem a volatilização ali da ureia, né? O N, ele passa por uma forma de gás e é perdido. Existem situações específicas que vão favorecer, tá, essa perda por volatilização. Para diminuir essas perdas, a gente também tem alguns manejos, né, que a gente pode utilizar, né, principalmente após fazer a aplicação do fertilizante nitrogenado, fazer irrigação, ou fazer essa ureia de forma enterrada, de alguma maneira colocar abaixo da superfície do solo, ou a gente pode utilizar fertilizante, né, com tecnologias que inibem essa volatilização. Tá? A gente tem problemas também com desnitrificação, que também é a perda do nitrogênio para a atmosfera. Então, você tem um nitrogênio que sai da forma mineral e passa para a forma gasosa. Diferente da volatilização, a volatilização ela está em ambiente aeróbico, então ambiente que tem oxigênio. Quando a gente pensa em desnitrificação, é justamente no ambiente anaeróbio, um ambiente onde não ocorre a presença de oxigênio, tá ok? E aí a gente também tem uma outra forma de perda que muitas das vezes a gente não leva em consideração, né, como que é a absorção da planta. Então, quando a planta ela absorve e transfere esse nutriente para o grão, e você colhe o grão, você está retirando esse nutriente do sistema, você está retirando esse nutriente do solo.
Então, a gente pode também, a gente deve levar em consideração justamente essa perda pela absorção. Tá? Quando a gente fala nessa perda por absorção da planta, a planta absorveu, transferiu esse nutriente para os grãos e você colheu, a gente tem um termo conhecido como exportação. Então, esse nutriente ele está sendo o quê? Exportado. Tá? Então, você colheu esse material, você exporta esse nutriente presente no solo. Então, a planta absorveu o nutriente, jogou para o seu grão, você colhe esse grão e você está retirando esse nutriente presente nesse grão. Tá? Então, a gente já começa a trabalhar com um termo que é bem utilizado, que é a exportação. Né? A gente tem um tipo de adubação, que é uma adubação de exportação. Tá? Então, se a gente estiver num ambiente em que o teor de nutrientes presente no solo, ele se mantém ali no adequado, você não precisa fazer essa correção, você tem que adicionar pelo menos a quantidade de nutriente que vai ser exportado. Então, a planta vai exportar. Se você não repor essa quantidade, você vai ter um déficit para a próxima safra. Tá? Não sei se alguém já ouviu falar em adubação de exportação? Não. Eu já escutei, Jefferson. Nunca ouvi falar. Então, assim, o que seria adubação de exportação? É justamente isso. Tá? Então, você está repondo aquilo que a planta está retirando ali com o grão. Beleza? Tranquilos? Podemos passar em relação aqui à adubação, às perdas, né, possíveis. E aí você, por conta dessas perdas, dependendo do nutriente, você tem ali os fatores de eficiência, né? E esses fatores de eficiência são justamente em função das perdas. Né? Quando a gente fala que o fósforo tem um fator de eficiência de 25%, 20%, significa o quê? Que a planta só vai conseguir absorver 20% desse fósforo. Ou seja, se eu aplicar 100 kg de fósforo no solo, apenas 20 quilos a planta vai conseguir absorver. O nitrogênio ali em torno de 60, 70, o potássio em torno de 60, 70. Então, quando a gente fala nesses fatores, é justamente em relação a essa quantidade que pode ser perdida, tá? Essa perda pode ser em função de diferentes fatores presentes no solo. Quando a gente quer diminuir essa perda, a gente tem que manejar o solo, tá? Então, quando a gente fala em manejo de solo, quando a gente fala em manejo para diminuir a perda, né, geralmente a gente utiliza algum manejo em que a gente vai adicionar e vai manter a matéria orgânica presente no solo. E aí a gente vê mais um benefício da matéria orgânica presente no solo. Tá? Essa matéria orgânica, ela vai o quê? Ela vai diminuir esses fatores de perda. Então, eu consigo aumentar a eficiência na minha adubação quando eu tenho um bom manejo de matéria orgânica no solo. Dúvidas? Tranquilos? Tranquilo. E aí a gente tem, né, o professor Witt, né, ele gosta de utilizar bastante esses fatores, né, ele já estão bem estabelecido. Então, quando eu vou fazer uma adubação com nitrogênio, enxofre, boro, né, o aproveitamento ali vai ser de 50% a 60%, então a gente pode utilizar um fator 2, né, e o que seria, de forma bem resumida, esses fatores? Seria a quantidade que eu vou aplicar mais desse fertilizante. Porque se a planta, por exemplo, precisar de 100 quilos de nitrogênio, quando eu aplicar esses 100 quilos de nitrogênio, apenas ali em torno de 50% a 60% vai ser absorvido pela planta. O restante vai ser perdido. Isso é normal, isso é natural, ocorrer essas perdas. É óbvio que dependendo das condições dos solos, elas podem ser intensificadas. Beleza? Então, para eu suprir essa quantidade perdida, eu multiplico aquela quantidade por um fator 2. Né? Para fósforo, zinco, manganês e cobre, essa perda já é muito maior, né? O fator de aproveitamento dele é menor, em torno ali de 20% a 30%. Então, eu vou utilizar um fator de 3 a 5. O potássio, bem parecido ali com o nitrogênio, né? Já vou trabalhar com fator ali de 1,5, podendo também trabalhar com fator 2. Beleza? Então, isso aqui é o quê? Eu vou fazer a adubação, olhei lá a quantidade que eu vou
precisar, e aí aquela quantidade eu multiplico por esse fator. Tranquilos? Dúvidas? Não? E aí existem, quando eu for mostrar para vocês algumas recomendações, existem outras formas de você alterar esse fator, aumentando essa eficiência. Beleza? Você pode utilizar a multiplicação direta desses fatores, vocês podem utilizar outros tipos de fatores. Tá? Mais uma vez, a recomendação de nutriente ela não é engessada, né? Igual eu mostrei para vocês lá a recomendação de gesso, a recomendação de calcário, a gente tem diferentes formas de fazer essa recomendação. Recomendação de nutriente é a mesma coisa, beleza? Vamos lá? Como eu falei para vocês, então eu vejo o quanto que a planta precisa, o quanto que o solo fornece, e aí aquela quantidade que eu achei, eu multiplico então pelo fator eficiência. E esses fatores, como eu já comentei, né, eles vão depender do quê? Eles vão depender de vários fatores dentro do solo, né? Se eu trabalho com práticas conservacionistas, qual é a fonte, se eu estou trabalhando com uma fonte melhorada, se eu tenho tecnologia embutida nessa fonte, eu trabalho com uma fonte que vai diminuir, por exemplo, a atividade da urease, que vai diminuir a volatilização, se eu vou fazer o parcelamento dos nutrientes, ou se eu vou aplicar tudo de uma vez só, se eu vou trabalhar com aplicação de taxa variável ou taxa fixa, se eu vou fazer ou não a correção do solo. Então, todos esses fatores aqui, eles vão automaticamente influenciar no fator que vocês vão multiplicar aqui pela quantidade que vocês vão ter que recomendar de nutrientes. Beleza? E as exigências nutricionais? Como que eu vou saber o quanto que a planta precisa? Né? É de extrema importância. Se eu for parar para pensar, será que a planta de algodão ela precisa da mesma quantidade de nitrogênio do que a soja? Será que a planta de milho vai precisar da mesma quantidade de fósforo do que a cultura da cana? A gente sabe que existe diferentes necessidades, de acordo com as diferentes culturas. Tá? Então, quando eu pego uma determinada cultura e eu vejo o desenvolvimento dela, eu tenho aqui uma semente, essa semente vai germinar e aí vai criar uma planta. Essa planta, com o passar do tempo, ela vai se desenvolvendo até chegar a um ponto que ela vai entrar em senescência, ela vai secar e aí eu tenho o produto final, que são meus grãos. Beleza? Se a gente parar para pensar, durante todo esse ciclo, essa planta ela vai precisar de uma quantidade de nutriente. Tá? No início pode ser praticamente nada, depois vai ser um pouquinho menos, depois com o crescimento vai aumentando até chegar a um ponto que ela não vai absorver mais nenhum tipo de nutriente. Então, essa quantidade aqui, a gente sabe qual é a quantidade, por exemplo, de fósforo, qual é a quantidade de nitrogênio, de potássio, de manganês, de zinco, quais são as quantidades do nutriente que a planta vai necessitar. Quando eu vejo todos esses nutrientes para a planta produzir, eu falo que é a extração, o quanto que a planta extrai. Então, eu tenho todo o desenvolvimento da planta até ela produzir. Então, quando eu penso em produção, eu vou pensar na quantidade de nutriente extraído, ou eu posso simplesmente falar que é a extração. Beleza, galera? Isso aqui é muito importante vocês entenderem. Todo mundo entendeu o que seria extração? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza? Então, assim, eu tenho a extração. E já falei para vocês também que depois que a planta produziu ali, por exemplo, o grão de soja, eu vou colher esse grão, correto? Eu vou lá e colho. Quando eu colho o grão, eu estou tirando quem? Eu estou tirando nutriente. Quando eu me refiro ao nutriente presente apenas no grão, eu me refiro ao que nós chamamos de exportação. Beleza? Então, vamos supor, eu tenho a extração que a cultura vai ter, então a soja vai extrair, sei lá, 30 quilos de P2O5 a cada X toneladas produzidas. Então, a extração é a quantidade de P2O5 para ela produzir essas 60 sacas de soja. Quando eu retiro as 60 sacas,
eu tenho uma quantidade que foi retirada desse sistema. Então, eu tenho a exportada. Então, eu tenho uma quantidade que a planta precisa para produzir as 60 sacas, que eu chamo de extração. Então, o nutriente está no grão, está na raiz, está na folha, está no caule, está em toda a planta. E eu tenho uma quantidade que vai ser o quê? Exportada, que é a quantidade que tem apenas no grão. Tranquilos? E aí eu faço uma pergunta para vocês para saber se vocês realmente entenderam. Qual é a maior quantidade de nutrientes que vocês acham que vai ser? Vai ser da extração ou da exportação? Acredito que da extração. Da extração, quem mais? Também acho. Vai ser da extração. E por que que vai ser da extração? Porque vai ser o nutriente que tem em todas as partes da planta. A exportação vai ser somente do grão. Então, a exportação ela vai ser um percentual de quem? Da extração. Então, eu tenho como fazer esse cálculo. Eu tenho como saber o quanto que extrai e o quanto que exporta. Eu posso fazer o cálculo de saber quanto que eu tenho de fósforo em todas as partes da planta e depois eu faço o fósforo de todo o grão colhido. E aí eu consigo perceber que a exportação normalmente vai ser o quê? Menor do que a extração. Beleza? E aí, se a gente for parar para pensar, parte dos nutrientes da extração, ele retorna para onde? Para o solo. Porque quando a gente colhe, a gente só vai retirar o que do sistema? Os grãos. As folhas, os caules, as raízes, elas vão continuar onde? Vão continuar no solo. Beleza? Dúvida, galera? Não? E aí, como que a gente vai saber o quanto que extrai e o quanto que exporta? A gente tem na literatura. E aí essa quantidade, ela varia de acordo com a literatura. Existe um valor certo, um valor que é errado? Não. Tá? Então, o que vocês têm que se atentar? Vocês têm que se atentar ao quê? À literatura que vocês estão utilizando. Tá? Então, a gente tem aqui um artigo que foi publicado recentemente da Revista Brasileira de Ciência do Solo. O que eles fizeram? Eles pegaram durante 45 anos, né, a soja produzida nesses 45 anos, e eles verificaram lá, de acordo com as variedades, quais são os teores extraídos e quais são os teores exportados. Então, esse trabalho aqui, eu tenho, depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. Vocês têm lá as concentrações extraídas e as concentrações exportadas. Existe diferença entre as variedades? Com certeza. A gente tem variedades que elas são mais exigentes. Então, elas requerem uma quantidade maior. Eu tenho variedades que elas produzem mais. Se elas produzem mais, vocês acham que ela vai precisar de mais ou de menos nutrientes? De mais nutrientes. Então você tem o quê? Você vai ter essa variação. Isso é normal. Tem esse folheto, né, esse informativo, que é a tecnologia da produção da soja, que eu já passei para vocês. Você tem também lá quais são as quantidades extraídas e exportadas. Você tem empresas de nutrição de plantas, empresas relacionadas a fertilizantes, e elas produzem alguns artigos, produzem trabalhos também em relação a um determinado grupo de culturas, né? Por exemplo, a gente tem aqui a empresa ICL, não sei se vocês conhecem, a empresa de fertilizante, empresa de nutrição de plantas. Eles publicaram um artigo sobre extração e exportação de nutrientes, né? De todos os nutrientes presente em algumas cultivares de sojas, e eles observaram essa diferença. A gente tem um boletim da OCP também mostrando a extração e exportação dos nutrientes para a cultura da soja, e a gente tem alguns sites que são confiáveis, como, por exemplo, esse site aqui da Nutrição de Safra. Vocês já acessaram esse site alguma vez, não? Não. Não? Não. Então, você tem esse site aqui, que é muito atual, que você consegue observar aqui quais são as quantidades dos nutrientes que as plantas vão precisar, de acordo com a produtividade. Eu vou tentar abrir aqui, deixa eu abrir aqui uma
Deixa eu ver, nutrição de safra. Nutrição de safra. Vocês não estão conseguindo ver por enquanto, né? Não. Deixa eu ver aqui, eu vou achar aqui, calma aí. Extração, exportação de nutriente. E eu já vou compartilhar com vocês, só vou achar. Ó, vocês estão conseguindo ver agora o site, não? Estão conseguindo ver ou não? Não sei para onde é que é pra ver. Já acabou nessa tela, professor. Tá, deixa eu compartilhar então aqui. Vou parar de compartilhar. E aí eu vou compartilhar de novo aqui o site, ver se vocês vão ver agora. Estão conseguindo ver agora? Agora foi. Beleza, então, aqui é o site, e aí você tem lá as diferentes culturas, aveia, feijão, milho, soja, sorgo, e aí a gente pode vir aqui para a soja. Vocês vão para a próxima etapa, e aí você tem a expectativa de produtividade. Lembra que eu falei para vocês? Quanto maior for a expectativa de produtividade, maior vai ser a quantidade exportada e a quantidade extraída. Então, aqui vocês têm que prestar atenção que a produtividade está em sacas por hectare, essa produtividade ela pode estar em toneladas por hectare, tá? Então, vocês têm que prestar muita atenção nisso. E aí eu venho aqui, por exemplo, eu vou produzir 90 sacas. E aí eu peço aqui o resultado. E aí vem o resultado. Então, para eu produzir 90 sacas de soja, eu vou ter uma extração de 435 quilos de N, aproximadamente 80 quilos de P2O5, 230 de K2O. Quando eu vejo a exportação, lembra o que era exportação? É a pena que aquilo que sai com a colheita, vocês veem que é bem menor. Então, você tem o quê? A exportação de N para 90 sacas de soja vai dar o quê? 302,9 quilos. P2O5 vai dar em torno de 64 quilos. K2O vai dar em torno de 102 quilos. E aí você tem para todos os nutrientes, tá? Para quase todos. Eu posso voltar aqui, vou produzir, sei lá, vou ter uma baixa produtividade. Trabalhar aqui com 60 sacas, uma média. Vocês viram que já caíram. Então, 42 exportado de P2O5, 53 extraído de P2O5. Então, a gente tem esses sites que eles também podem auxiliar nessa quantidade extraída e exportada, beleza? Se eu quiser saber, por exemplo, uma saca, quanto que uma saca de soja vai extrair? Eu consigo vir aqui. E aí, a partir daqui, eu consigo multiplicar. Eu quero produzir 78 sacas. Vou lá e multiplico por esses valores. Ou eu posso simplesmente aqui utilizar o site. Então, existem diferentes ferramentas, existem aplicativos hoje, né? Foram desenvolvidos aplicativos que mostram para vocês esses teores. Deixa eu parar de apresentar aqui. E aí eu vou colocar agora a apresentação. Opa. Dúvidas, galera? Não, professor. Não? Bom, voltamos então aqui para a apresentação. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. 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 Mas parece que ali não está passando, né? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Nossa, o período da pandemia eu era craque nisso. Vamos lá, para partilhar a tela 2. Pronto. Agora foi. Voltando então ao slide anterior. Então, eu mostrei para vocês aqui o site, e aí a gente tem o quê? Diferentes tabelas, né? Vocês podem olhar naquele site, ou vocês podem, por exemplo, pegar essa tabela aqui, que é daquele folheto da Embrapa, né? Manual de Tecnologia para a Produção da Soja.
E aí vocês conseguem observar aqui, ó, a quantidade acumulada e exportada pela cultura da soja. Então, você tem o nutriente, a parte da planta, se é grão, os restos culturais total e o percentual exportado, né, tanto para macro quanto para micronutriente. E aqui eu tenho o quê? A quantidade exportada em quilos do nutriente por tonelada de grão. Então, para eu produzir aqui 1 tonelada de grãos, né, a soja vai precisar do quê? De 54 quilos. Se eu quero, isso é em relação à exportação. Se eu quero o total, que seria a extração, seriam 78. Beleza? Então, eu tenho essas tabelas também nesses manuais. O que vocês têm que prestar muita atenção aqui? Em relação às unidades. Se vocês verem aqui, ó, lá no site, eu frisei bem para vocês, o fósforo em P2O5, o potássio em K2O. Nesse caso, a gente tem o quê? A gente tem o fósforo na forma elementar, a gente tem o potássio na forma elementar, que é diferente da forma de óxido, como P2O5, como K2O. Então, vocês têm que converter esse valor para a forma de óxido. E como que eu faço isso? Eu posso vir aqui, ó, fatores de conversão, transformar fósforo elementar para a forma de óxido, eu multiplico por 2,29 ou por 2,3. E o potássio da forma elementar para a forma de óxido, eu multiplico por 1,2 ou 1,21. Beleza? Isso aí é uma coisa que vocês devem prestar bastante atenção. Tranquilo? O que? A gente trabalha sempre na forma de óxido, de fertilidade. Então, a gente tem P2O5, a gente tem K2O. Tá? O nutriente que a gente trabalha na forma elementar é o nitrogênio. Nitrogênio não precisa fazer a conversão. Mas quando a gente fala em fósforo e potássio, a gente tem que fazer essa conversão. Fazendo essa conversão, então, a gente tem o quê? Que para a exportação de P2O5, a gente tem 11 quilos por hectare. Para a extração, a gente tem o quê? 16 quilos por hectare de P2O5. E K2O, a gente tem a exportação 22 quilos por hectare, e em termos de extração, a gente vai ter o quê? 58 quilos por hectare. O que é interessante a gente buscar aqui em termos de nutrição da soja, em termos de fisiologia da soja? Quando a gente fala em fósforo, a exportação, ela chega ali a, vamos botar aqui, ó, em torno de fósforo, vai dar 71%. Então, 71% do fósforo que é aplicado, ele vai ser o quê? Ele vai ser exportado. Já para o potássio, essa quantidade é bem menor, menos de 50%. Então, se a gente for parar para pensar, pouco do fósforo, ele vai ser o quê? Ele vai ser exportado. A maior parte dele, ele vai ficar onde? Vai ficar ali na cultura, vai ficar no solo, né? Nos restos vegetais. Vamos agora passar para a próxima. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês lembram quando eu falei para vocês que a gente foi fazer a parte de interpretação? Ah, o teor de cálcio, ele está baixo, médio, adequado, alto. Ah, o teor de fósforo. Vocês lembram quando vocês fizeram aquele trabalho de interpretação? Sim ou não? Sim. Então, quando vocês viram, e assim, por que a gente fala que um determinado valor ele é adequado? Ele está relacionado justamente a isso. Ele está adequado para uma determinada produtividade, para uma determinada cultura. E como que é obtido esses valores? Justamente a partir do quê? Da extração e da exportação. Então, por fósforo, a gente vê que o fósforo, quilograma de P2O5 para miligramas por decímetro cúbico, o que seria quilogramas de P2O5? Seria a quantidade que a planta vai precisar, né? Seria a extração. Quando eu pego miligramas por decímetro cúbico, seria o quê? Seria a unidade do fósforo presente onde? No solo. Então, tem como eu saber, né, se aquela quantidade de fósforo presente no solo, ele é suficiente para eu produzir uma determinada quantidade de grãos de soja. Tá? Então, como que eu faço isso? Existe uma série de cálculos que a gente consegue ter uma noção se
aqueles teores estão baixos ou eles estão adequados. Beleza? E como que a gente faz isso? A gente tem um exemplo, tá? Então, eu tenho aqui, se eu quero produzir 75 sacas de soja por hectare, eu posso saber o quanto que eu tenho que ter no solo para que eu tenha a quantidade suficiente de fósforo presente no solo para produzir essas 75 sacas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazendo as conversões. Então, eu sei que 1 tonelada de soja, ela tem 16,7 sacas. Por quê, galera, que ela possui 16,7 sacas? Quantos quilos tem uma saca? Lembra de que caiu na prova? 60 quilos. Então, eu faço a conversão. Quando eu tenho 75 sacas, eu tenho o quê? 4,5 toneladas. Tá? Isso aqui é só para eu ver lá a quantidade que eu quero de fósforo e potássio, ele está em quê? Ele está em quilos de nutriente por tonelada de grão ou ele está em sacas? Como eu mostrei para vocês aqui no site. Então, vocês têm que ter só uma ideia de como que está a unidade de vocês, para vocês trabalharem sempre na mesma unidade. Então, converti lá para a mesma unidade, eu faço, então, que 1 tonelada, para produzir 1 tonelada de soja, eu preciso de 16 quilos de P2O5. Se eu quero 4,5 toneladas, eu vou precisar de 72 quilos de P2O5 por hectare. Esses 72 quilos de P2O5, o quanto que o solo precisa ter disponível para que eu consiga ter esses 72 quilos de P2O5 nas plantas? É só eu dividir por 4,58. Quando eu faço essa divisão por 4,58, eu tenho que 72 dividido por 4,58 sai dar o quê? 16 miligramas por decímetro cúbico. Então, quando eu faço análise de solo e vejo que o teor de fósforo no solo, principalmente se for o teor de fósforo em resina, for de 16 miligramas por decímetro cúbico, eu consigo produzir o quê? As 75 sacas. Se esse solo tiver com 13, 14, eu vou conseguir produzir as 75 sacas? Com certeza não. Beleza? Vocês entenderam isso aqui? Sim, não? Estão dormindo? Entender, sim, acho que Sim. na prática. A gente vai trabalhar bastante cálculo a Eu respeito acho que disso. sim. Pode ficar tranquilos. E para potássio? Potássio também a gente tem o mesmo cálculo. Só que a diferença é quilos de K2O para 100 mol de carga, eu vou dividir por quanto? Por 960. Se eu estiver trabalhando com milimol de carga, eu divido por 96. Né? Lembrando que 100 mol de carga e milimol de carga, se eu tenho 100 mol e quero transformar para milimol, multiplico por 10. E aí eu faço o mesmo cálculo. Né? Eu tenho produzir as mesmas 75 sacas de soja para 1 tonelada 16,7, 4,5 toneladas são as 75 sacas, 1 tonelada vai precisar de 58 quilos de K2O, se eu tenho 4,5 toneladas, eu vou precisar de 261 quilos de K2O por hectare. Pegando esse 261 e dividir por 960, eu vou ter que o solo precisa ter disponível em torno de 0,27 centimol de carga por decímetro cúbico de potássio. Beleza? Se eu quiser saber esse valor em miligramas por decímetro cúbico, eu preciso fazer o quê? Vocês lembram? Multiplico por quanto? O potássio? O potássio. Lembra que a gente tinha um potássio em miligramas por decímetro cúbico? Por 391? Não. Lembra no cálculo de calagem que vocês fizeram? Vocês tinham o potássio em miligramas por decímetro cúbico. Aí vocês queriam converter ele para centimol. Vocês dividiam por quanto? 391. 391? 391. Só que agora vocês querem fazer o inverso. Vocês têm ele em centimol e vocês querem saber em miligramas por decímetro cúbico. Então, vocês têm que multiplicar por quanto? 391. E isso aí vai dar em torno de 106 miligramas por decímetro cúbico. Beleza? Beleza. Pode ficar tranquilo que é bem fácil isso. E aí,
daí, a partir desses valores, de saber o quanto que as plantas precisam, é que foram definidos o quê? Os níveis críticos. O que seria o nível crítico? É o teor de nutriente que tem que ter no solo para que a planta, né, que esteja disponível para que a planta consiga produzir aquilo que vocês querem. Então, eu tenho aqui um teor X, e aí, a partir desse teor X, ele pode ser abaixo, né, desse teor X, ele vai ser baixo, muito baixo e médio, e acima dele pode ter adequado, alto a muito alto. Então, daqui que surgiram essas tabelas de interpretação. Tá? Então, essas tabelas de interpretação, elas surgiram justamente a partir desses cálculos, de quanto que a planta vai precisar. Tá? Antigamente, não se utilizava muito o termo de produtividade. Então, você tinha um valor médio de produtividade. Então, você tinha uma tabela em que mostrava um determinado valor sem que ocorresse essas alterações. Tá? Hoje já se vê que quanto mais você produz, mais a planta precisa. Então, esses valores de interpretação, hoje, na maioria das tabelas, elas estão levando em consideração o quê? A produtividade. Se você quer uma produtividade mais alta, uma produtividade baixa. Lembrando que, para principalmente fósforo, você, dependendo do teor que você tenha no solo, o teor disponível presente no solo, vocês podem não ter o máximo da produtividade, tá? Então, o cálculo, ele acaba sendo o quê? Para produtividade mais baixa, até você chegar a um determinado teor, que a partir desse teor você consegue ter uma produtividade mais elevada. Beleza? Isso na prática vocês vão ver que é bem tranquilo, não é difícil. Então, a gente tem aqui uma tabela de interpretação, né, para resina. Então, você tem os limites de classe de teores de fósforo solúvel e potássio trocável, né? Potássio também em solução. O teor, ele vai depender de muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, né? Então, a classificação, dependendo do teor, você vai ter essa classificação. E como que é feita essa classificação? Muito baixo seria o quê? Uma produtividade relativa em torno de 70% no máximo, ou abaixo de 70%. Baixo seria de 70 a 90, médio, acima de 90 a 100, alto, acima de 100, muito alto, acima de 100. E aí foram feitos experimentos, foram feitos trabalhos e foram verificando qual é o teor de potássio trocável no solo em que eu vou ter uma produtividade média, que seria de 90% a 100%. E aí, para São Paulo, a gente viu que esse teor vai ser em torno de 1,6 a 3 milimol de carga por decímetro cúbico. Se for em centimol, a gente divide por 10, então vai ser 0,16 ou 0,3. Beleza? E para fósforo em resina, em torno de 16 a 40. Vocês lembram quanto que a gente fez para produzir 75 sacas? Quanto que precisa ter de fósforo em resina? Lembra que a gente fez o cálculo, deu quanto? Deu 16. Se eu quero produzir mais, com certeza a gente vai ter o quê? Vai ter uns teores maiores de fósforo. Tá? Então, dependendo da área que vocês estejam atuando, essas tabelas de interpretações, elas vão variar, tá? Vão variar de acordo com o quê? Com o nível tecnológico do produtor, com os teores presentes no solo também, a tabela que você vai utilizar vai influenciar. Porque se você tem um produtor com nível tecnológico elevado, você tem a possibilidade de ter o quê? Uma produtividade mais elevada. Então, você vai utilizar o que eu sempre chamo de uma régua mais acima. Então, você vai trabalhar com a régua sempre acima para esse produtor. Porque ele tem capital, ele tem potencial de produzir cada vez mais. Se você tem um produtor com baixo potencial de investimento, não adianta vocês trabalharem com uma régua lá em cima, achar que aqui para que ele consiga ter uma boa produtividade, esteja no mínimo com 40, porque você não vai ser a realidade dele, ele não vai conseguir chegar a esse potencial de produzir 100 sacas, por exemplo, por hectare. Então, você pode trabalhar com um teor o quê? Um teor mais baixo, né? E é um questionamento que muita gente faz quando se utiliza o quê? Se utiliza as tabelas de interpretação. A gente tem muita crítica em relação à tabela de interpretação, que as tabelas são ultrapassadas. Elas são ultrapassadas principalmente em relação à produtividade, porque antigamente as variedades elas não produziam tanto quanto produz hoje. Então, você tem ali, em média,
em termos de produtividade, 60 sacas de soja por hectare. Então, para aqueles teores das tabelas, principalmente as tabelas mais antigas, elas vão levar em consideração essa média produtiva de 60 sacas. Então, se você pegar hoje uma cultivar que consegue te dar ali em torno de 100 sacas de soja por hectare, se você usar essa tabela, você está superestimando os valores, né? Você está trabalhando com um valor bem abaixo do que na realidade você poderia trabalhar. Não só poderia, mas como deve trabalhar. Ao contrário, se você tem um produtor que não tem um investimento tecnológico elevado, não faz sentido você trabalhar com uma régua lá em cima. Você pode trabalhar com essa média produtiva das tabelas, sem problema, sem medo de errar. Beleza, galera? Vocês chegaram a entender o que eu coloquei agora? Isso, muito de vocês, mais para frente, vocês vão começar a confundir um pouco, mas assim, tentem trabalhar sempre com esse pensamento. Qual é o produtor que eu estou trabalhando? Para eu justamente tentar adequar qual a tabela de interpretação que eu vou trabalhar com ele. E um outro ponto também que vale a pena a gente ressaltar, que é de extrema importância, que não é apenas o nível tecnológico. Por exemplo, eu tenho um grande produtor, tem um nível tecnológico muito alto, e aí ele abriu uma área nova, em que os teores de nutriente é muito baixo. Faz sentido eu trabalhar com essa régua lá em cima para que logo no primeira safra, no primeiro ano, ele já forneça todo o nutriente para produzir 100 sacas de soja, por exemplo? Não faz muito sentido. A gente pode trabalhar com ele o quê? Essa elevação ao longo dos anos, melhorar a qualidade do solo ao longo dos anos para que daqui a 2, 3, 4 anos você consiga atingir essas altas produtividades. Não fazer essa subida num primeiro ano, num único ano. É óbvio, tem produtor que, independente dos teores, ele aplica sem problema nenhum. Ele não tem pena de aplicar esses nutrientes, mas vocês têm que levar essa possibilidade para eles. Beleza? Ou então, eu tenho um produtor que tem um alto nível tecnológico, mas por algum motivo a área dele eu vou produzir ali 60 sacas de soja por hectare, não adianta. As características daquela área, seja uma praga, seja a presença de nematóide, tem alguma coisa ali que ele não consegue ultrapassar essas 60 sacas. Não faz sentido eu trabalhar com ele com os teores de nutrientes lá em cima. Eu vou trabalhar com os teores o quê? Para a média ali em torno de 60 sacas. Mais uma vez, né, eu sempre comento que tem que se trabalhar bastante o bom senso. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que sempre tentar buscar essas informações. E sempre vocês terem que pensar, porque cada caso, cada situação é uma situação. E aí a tomada de decisão, ela deve ser feita de acordo com a situação que vocês estejam trabalhando. Não é uma receita de bolo. Né? Muitas das vezes a gente acaba errando em fertilidade do solo justamente por a gente querer tratar tudo como uma receita de bolo, e a gente sabe que não. Aqui a gente tem uma outra tabela de interpretação, né, se a gente trabalhar com Melich, é importante a gente ter uma variedade auxiliar, né, para a interpretação, que é de acordo com o teor de argila presente no solo. Então, você tem aqui muito baixo, para um teor de argila abaixo de 15, se esse teor de argila for acima de 60, ou muito baixo, já vai ter um valor bem diferente. Né? Então, se eu, por exemplo, eu tenho um valor 6 de fósforo em Melich, esse valor vai ser alto, médio ou baixo? Depende, vai depender de quem? Depender do teor de argila. Se o teor de argila for menor que 15, ele é muito baixo. Se o teor de argila for maior que 60, vocês vão ver que ele está no adequado. Tá? Por quê? Melich, o teor de fósforo em Melich, ele é influenciado pelo teor de argila presente naquele solo. Tá ok? E aí a gente tem o quê? Mais uma vez lá, o rendimento, a produtividade relativa em função da disponibilidade. Aqui a gente tem uma classe de interpretação, né, para fósforo, em miligramas por decímetro cúbico. Então, você tem aqui o nível crítico, que ele pode ser de 12 a 20. Então, se o teor de argila se o solo for um solo argiloso, o 12 para Melich é o adequado. Se ele tiver em resina, esse adequado já não vai para 12, ele tem que ser
20. Se o solo for arenoso, em Melish, ele tem que ter pelo menos 25, tá? E aí, assim, se ele tiver nesses teores, o que significa isso? Significa que ele consegue produzir lá as 70 sacas, por exemplo, de soja, que eu quero. As 75. Só que, quando eu colher essas 75, parte desse nutriente vai ser colhido, vai ser embora, né? Que é o que nós chamamos de exportação. Então, quando a gente pensa em termos de adubação, existem dois tipos de adubação. Uma adubação que a gente chama de manutenção. O que seria essa adubação de manutenção? Seria eu aplicar apenas aquilo que a planta vai exportar. Para eu chegar nesse nível de aplicar apenas a exportação, eu tenho que estar com o meu solo no nível adequado, tá? Se ele não tiver no nível adequado, tiver abaixo do nível adequado, eu tenho que corrigir esse valor, eu tenho que elevar ele até o nível adequado, para que eu consiga obter as 75 sacas de soja, no exemplo que a gente vem trabalhando. Então, se tiver abaixo do nível adequado, eu trabalho com uma adubação de correção. Se ele tiver no nível adequado para cima, eu trabalho com uma adubação conhecida como manutenção. Vocês já ouviram falar nesses tipos de adubação? Adubação de correção, adubação de manutenção? Sim. Então, mas vocês entendiam o porquê da utilização desse termo? Sim ou não? Entendi ou não? Mais ou menos, né? Não. De certa forma, não, né? Então, vamos lá. Isso é importante, tá? Então, quando eu falo extração, eu considero aqui, ó, a construção. Então, o quanto que tem que ter aqui até chegar ao adequado. Quando eu falo exportação, já está no nível adequado e é só aquilo que a planta exporta na colheita. Então, quando eu falo extração, eu vou pensar na adubação em termos de correção, até chegar ao nível adequado. Quando eu falo de exportação, eu vou pensar numa adubação de manutenção. Se por acaso tiver abaixo, o que eu vou fazer? Vamos supor, está aqui no 8. Do 8 para chegar a 12, vocês acham que é muito? Vocês acham que é muito sair do 8 aqui e chegar no 12? Não é tanto, né? Não. Então, eu posso trabalhar o quê? 4 vai dar isso, vai dar 4 pontos aqui, mais aquilo que exporta. Então, quando o solo está abaixo do nível adequado, eu vou trabalhar com a adubação de manutenção mais a de correção. Quando o solo já está no adequado, eu vou trabalhar com a adubação de manutenção. Beleza? Agora, se tiver muito baixo, tiver aqui em 4, por exemplo, para chegar a 12, é bastante, não é? Teoricamente, eu tenho que fazer a adubação de correção mais a de manutenção. O que na prática a gente tem feito? Tem visto preço do fertilizante, se compensa, o nível tecnológico do produtor, se ele vai conseguir investir o suficiente, e aí a gente tem uma conversa com o produtor. A gente pode fazer essa subida de uma única vez, ou a gente pode subir aos poucos e adicionando aqui a manutenção. Beleza? Então, essa adubação de correção, ela pode ser parcelada ou ela pode ser total, tá? Vai depender do nível de investimento que o produtor esteja disposto, tá? Dúvidas, galera? Isso aqui ele fica bem mais fácil quando a gente fala sobre... Quando a gente for fazer os cálculos e aí começar a ter valores, aí fica mais fácil de vocês entenderem. Aqui também a gente tem uma para o potássio, né? Curva de calibração. Também o nível crítico, quanto que tem que ser. E aí a gente já vê, ó, o 1.9 aqui é aproximadamente 0,2 centimol, né? Aqui a gente está em milimol, 1.9.
convertendo isso para centimol vai ficar 0,2, e aí a gente começa a perceber, né, de onde surgiram aqueles valores. Ah, o potássio vai ser alto ou baixo? Se ele for para, se a interpretação for para a região do cerrado, vai depender da CTC. Solos com CTC baixa, ele tem que ter no mínimo 0,1. Se o solo tiver CTC mais alta, ele tem que ter no mínimo 0,2. Daí vocês começam a entender o porquê dessas tabelas. Aqui é uma outra tabela de interpretação, tá? Essa tabela aqui ela é bem utilizada, eu gosto bastante dessa tabela. Esse aqui é um consultor, né? Ele é bem famoso, faz um excelente trabalho dessa parte de interpretação, em termos de recomendação. Ele é um consultor bem famoso aqui na região do Cerrado. Eu gosto muito de trabalhar com essa tabela dele. Só que o que eu falo para vocês? Essa tabela aqui, a régua já é lá em cima. Então, se eu for trabalhar com um produtor altamente tecnificado, com alto poder de investimento, os solos já estão ali próximo já do adequado, eu trabalho com essa tabela de interpretação sem problema nenhum. Eu não teria problema em trabalhar com essa. Agora, se eu tenho uma área nova, uma área de abertura, se eu tenho um baixo poder de investimento, eu já não pegaria essa tabela, porque a régua já é muito lá em cima, tá? Então, vocês veem aqui, ó, solos com CTC baixa, solos com CTC média, solos com CTC alta, qual os teores? E aí, o que é interessante é que ele trabalha tanto de interpretação de 0 a 20, quanto de 20 a 40. Então, ele criou essas tabelas de acordo com os experimentos que ele fez, tá? E de acordo com a experiência que ele tem de campo. Beleza? Não sei se vocês conhecem o Leandro Solo Fértil, essa tabela aqui foi ele que desenvolveu. Ele é bem conhecido porque ele sempre brinca, né? Produtividade de 100 sacas. Já ouviram falar nele? Ele tem bastante vídeo em rede social. Sempre falando, se você quer produzir 100 saca, venha comigo que eu mostro como que vocês produzem. Alguém já viu, Leandro? Não, professor. Acredito que não. Então, essa tabela Por dele nome, né? aqui, vocês podem utilizar. Lembrando que a régua é lá em cima, tá? Então, eu posso utilizar? Posso, desde que se adeque a minhas condições. Né? Aqui a gente tem outro para o potássio, que ele é para o fósforo. Aqui a gente tem outro, olha o nome dele aqui, o Leandro Solo Fértil, né, CTC, os teores absoluto. A gente tem a tabela de interpretação lá da Embrapa 2020, aquele manual. Então você tem de acordo tanto para resina quanto para meliche. Tá? Hoje a gente tem visto o pessoal trabalhando mais com resina, né, porque tira essa influência do teor de argila, então você já tem um único valor independente do teor de argila, mas ainda muita gente trabalha com as tabelas de interpretação para meliche, né, mas lembrando que para meliche a gente tem que ter o teor de argila presente no solo, que é a variável auxiliar para essa recomendação. A gente tem aqui também a interpretação, teor de potássio, qual a interpretação, né, potássio miligramas por quilo ou centimol de carga por decímetro cúbico, e nessa tabela a gente já tem inclusive a recomendação, né, se eu, por exemplo, tenho um teor de 0,04 a 0,08, eu tenho um teor médio, qual é a recomendação? Eu faço uma corretiva total de 25 ou uma corretiva gradual de 60, para um solo com a CTC a pH 7 abaixo de 4. Se for acima, aí você já vai aumentar um pouco mais os valores, porque a interpretação vai ser diferente. Beleza? Aqui uma tabela de adubação e correção de manutenção de enxofre. Então, você tem a interpretação, e aí, além da interpretação, também você vai ter a quantidade a ser aplicado, né? Aqui seria, se eu tenho um teor baixo, eu teria que aplicar 30 quilos por hectare mais a manutenção. Esse MZ aqui é de manutenção. E qual é a manutenção do enxofre? A gente pode ver aqui, ó, são 3 quilos de enxofre por hectare para cada 1.000 quilos de grãos esperados. Se eu quero trabalhar lá com 4.000 quilos,
né, eu vou ter que multiplicar 4 vezes 3. Então, 3 vezes 4, 12. Então, eu vou aplicar aqui o 30 mais os 12. Aqui uma outra limite de classe para magnésio e para enxofre, né, fazer essa interpretação, né, 10 miligramas por decímetro cúbico de enxofre é igual a 20 quilos por hectare de enxofre. Beleza? Aqui para soja e feijão. Tabela professor Witt do Van Hagen. Outro aqui para micronutriente, né, boro, os teores para boro, cobre, manganês e zinco. Tá, essa tabela aqui, principalmente para boro, eu prefiro trabalhar com a do Witt ou do Leandro, porque eles estão com os valores mais elevados, tá? Então, eu acho esses valores aqui para interpretação um pouco baixo, mas, mais uma vez, isso vai depender muito do nível tecnológico do produtor. Como que o produtor está disposto em termos como que o produtor está disposto a investir. Beleza? A gente tem aqui a parte do nitrogênio, né? A gente viu que a soja ela faz a FBN, então não há necessidade de fazer adubação nitrogenada, mineral, mas é de extrema importância a gente fazer o quê? A fixação biológica do nitrogênio, fazer a inoculação para que ocorra a FBN. E aí a gente tem o quê? Que para os grãos exportados, uma produtividade de 4,5 toneladas, a gente vai precisar de 290, tá? Para os restos culturais, em torno de 79. E aí é interessante porque esse 79 aqui, ele vai ficar no solo. E isso é interessante por quê? Porque muitas das regiões do Brasil, eles trabalham com milho safrinha, ou seja, o milho pós a entrada da soja. Esses 79 quilos que vão ficar aqui, o que significa? Significa que parte dele vai ser aproveitado pela cultura do milho. Então, quando eu vou fazer a recomendação de nutriente para o milho, eu levo em consideração o quê? O que foi produzido na soja. Porque quanto mais eu produzir, mais nitrogênio eu vou ter no solo, disponível para o milho. E quanto mais nitrogênio tiver disponível no solo para o milho, menor vai ser a quantidade que eu devo aplicar de forma mineral. Então, essa informação ela é bem interessante para quê? Para quando você for fazer a recomendação do milho safrinha. E aí a gente tem o quê? A inoculação, né, para que tenha sucesso nesse fornecimento de nitrogênio para a soja. Então, principal inoculação, né, ter o tratamento de semente, né, pode ser industrial ou pode ser no campo. Hoje em dia tem se trabalhado bastante com o TSI, né, já comprar essas sementes já tratadas, né, com molibdênio, níquel, né, ou você pode fornecer esses micronutrientes, o cobalto via foliar, mas hoje em dia tem se dado preferência para essa tecnologia, né, para esse tratamento de semente direto na indústria. Cálcio, magnésio, fósforo e potássio adequado. Não adianta nada a gente fazer a inoculação sem que ocorra a disponibilidade desses nutrientes. E hoje tem se feito bastante a co-inoculação com o azospirilo, né? A gente tem muitos resultados demonstrando que essa co-inoculação ela tem trazido uma resposta bem positiva em termos de produtividade, né? A gente tem aqui, por exemplo, um tratamento com níquel, cobalto e molibdênio. Qual foi a dose, né, que foi feita com inoculação, tratamento, e aí a gente vê em termos de produtividade, ela sendo bem maior do que simplesmente o tratamento de semente, né, ou via foliar de cobalto molibdênio. Beleza? Dúvida, galera? Continuar? Tranquilo. É importante ressaltar também que a gente tem grupos de pesquisa que nos últimos anos têm intensificado os trabalhos a respeito de adubação, tá, nitrogenada. Eu, particularmente, eu não sou favorável a essa adubação, porque se a FBN, a inoculação, for feita de forma correta, você não tem essa necessidade de fazer essa aplicação via mineral. E aí a gente tem vários trabalhos, né, que demonstram que essa aplicação de nitrogênio mineral não tem necessidade,
né, você tem, às vezes, um aumento do custo, principalmente, né, um aumento do custo, e você não tem esse retorno econômico. E tem que tomar também cuidado, porque se você disponibilizar esse nitrogênio, você vai afetar a FBN. Então, a gente tem diferentes trabalhos que demonstram justamente que, assim, não há necessidade de fazer essa aplicação mineral, né? E, principalmente, a gente tem que levar em consideração os trabalhos relacionados às nossas condições, né? Existem muitos trabalhos fora que demonstram que tem essa necessidade, mas aqui para o Cerrado, aqui para o Brasil, a gente vê justamente que, dependendo da quantidade que você aplicar de N mineral, você vai ter o quê? Um desfavorecimento da FBN, e aí você vai ter uma deficiência de N para a cultura, você vai ter uma diminuição na produtividade. Aqui mais um trabalho, né, que mostra que não há necessidade, né, da adubação nitrogenada, né, e que dos trabalhos que eles fizeram, nenhum caso surtiu efeito, né, principalmente em relação à questão econômica, não justificando essa aplicação do N mineral. Mais uma vez, lembrando, existem grupos de pesquisa que têm buscado justamente trabalhar com essa fonte mineral, tá? Mas até hoje nenhum trabalho ainda foi comprovado aqui no Brasil que justificasse principalmente esse aumento, né, nas questões econômicas, o aumento no gasto com o uso do nitrogênio. Aqui nós temos o fósforo, né? Como que vai ser a dose do fósforo? Vai ser o que a planta precisa, menos o que o solo fornece. O que seria isso? Seria uma adubação de correção, mais uma adubação de manutenção. E como que a gente vai fazer esse cálculo? A gente tem, para adubação de correção, a gente tem o adequado, que seria qual é o teor adequado presente no solo, menos o que o solo já vai fornecer, só que esse valor, lembra que eu mostrei para vocês que tem os fatores de eficiência? Um dos fatores de eficiência pode ser trabalhado aquele fator relacionado ao fósforo, aquele fator multiplicador, ou você pode trabalhar com umas tabelas que levam em consideração a capacidade tamponante do fósforo, né? A capacidade tamponante do fósforo no solo. Essas tabelas, elas são bem estabelecidas, né? Você tem uma série de tabelas que são fáceis de vocês obterem esses valores. E, além disso, você tem o quê? A da manutenção. A manutenção seria o quê? Aquilo que a planta extrai. Então, como que a gente vai fazer isso? Ou melhor, aquilo que é exportado, tá? Aqui tá errado, galera. Aquilo que é exportado. Vai ser o teor exportado vezes a produtividade. Então, quanto que a soja vai exportar por tonelada ou por saca de soja produzida? Então, para correção, a gente tem o adequado. Então, a gente pode ter uma tabela aqui mostrando qual que seria o adequado, se a gente levar em consideração 20 para resina, 12 para fósforo e melis em solo argiloso, 25 para fósforo e melis solo arenoso. A gente tem uma análise de solo com o teor que o solo está fornecendo, seja em melis, seja em resina, e aí a gente tem o quê? As tabelas com a capacidade tamponante. Além disso, essas tabelas aqui com a capacidade, a CTP, a capacidade tamponante, ele também fornece para a gente qual que seria o adequado. Então, através dessas tabelas, eu vou conseguir fazer a minha conta matemática, beleza? Vamos lá, um exemplo. Eu tenho aqui os níveis, né, de fósforo, quais seriam os níveis críticos, em função do teor de argila. Se vocês pararem para analisar, o melis, existe o quê? Uma diferença. A partir do momento que eu aumento a argila, o teor de argila, eu vou diminuindo o quê? A disponibilidade do fósforo. Para resina, não, a gente já tem um valor fixo, né? Nesse caso aqui, a tabela para resina, ele interpreta como um valor 15, o adequado. Então, independente do teor de argila, o teor adequado de fósforo presente no solo extraído com resina, ele deverá ser 15. Dependendo do teor de argila, a gente tem o quê? A capacidade tamponante. E aí eu vejo no solo, se ele tem, por exemplo, 50% de argila, eu vou ter ele adequado para resina 15 e a capacidade tamponante vai ser o quê? 14. E aí eu entro na conta. E a de manutenção? A de manutenção vai ser o quê? O quanto que ele exporta versus o quê? A produtividade. Então, eu tenho
em uma determinada tabela, eu escolhi uma tabela e a tabela fala que eu tenho 13,3 kg de P2O5 por tonelada de grãos produzido. E para potássio? Potássio é a mesma coisa, vai ser o que a planta precisa menos que o solo fornece. Então, eu tenho adubação de correção mais manutenção. Beleza? Lembrando, se eu tenho teor de fósforo ou potássio abaixo do adequado, eu faço adubação de correção mais manutenção. Se eu tenho o teor de potássio no adequado, eu vou fazer somente adubação de manutenção. E como que eu vou fazer isso? A gente tem uma conta matemática bem simples de ser feita. Vai ser o adequado, qual é o teor adequado, menos o que tem no solo, vezes 390, vezes 2,4. Esse aqui seria a adubação de correção. E a de manutenção seria o teor exportado vezes a produtividade. E aí a gente tem, pela análise de solo, né, de acordo com essa tabela de interpretação, o adequado seria o quê? 0,11 para solos com CTC a pH 7 abaixo de 4, e o 0,2 se a CTC for acima de 4 centimol de carga por decímetro cúbico. Eu vejo o quanto que o solo fornece, presente na análise de solo, multiplico por 390 vezes os 2,4. Isso para fazer a correção. Existem outras metodologias. Por exemplo, eu tenho também o percentual de potássio adequado na CTC, menos o potencial do potássio na CTC presente na análise de solo. Divido por 100 vezes a CTC vezes 938,4. E aí eu vou ter a dose. Tá? Essa fórmula aqui de correção, geralmente a gente utiliza o quê? Quando eu quero trabalhar com um percentual mínimo de potássio na CTC. Isso aqui também é mais uma forma de fazer essa correção. Beleza? E qual que seria a saturação adequada? A gente pode pegar lá as tabelas oficiais, a gente pode pegar a tabela gerada pelo professor Witt, que eu já mostrei para vocês, eu posso também pegar aquelas tabelas geradas lá pelo Leandro do Solo Fértil. Nesse caso aqui, o potássio na CTC desejada é em torno de 3 a 5, que seria o adequado, menos aquilo que o solo tem, o percentual de potássio na CTC, dividido por 100 vezes a CTC a pH 7 vezes 938,4. Num primeiro momento, parece ser bem complicado, tá, pessoal? Mas podem ficar tranquilos que quando a gente fizer os cálculos, vocês vão ver que é muito tranquilo. E a manutenção? É aquilo que a planta exporta, tá? Que está errado, não é extraído, tá? É aquilo que a planta exporta vezes a produtividade. Seria o quê? A soja, 22 kg de K2O por tonelada de grão produzido. Se eu quero produzir 4,5 toneladas, eu multiplico esses 22 vezes 4,5. E aí, mais uma vez, eu tenho o quê? As tabelas oficiais. Ao invés de eu fazer todos esses cálculos, eu posso ir diretamente na tabela. E aí eu vou ter a dose de manutenção e a dose de correção. Tá? Então, eu tenho um exemplo aqui de uma tabela de interpretação. Então, qual vai ser a dose recomendada em quilos de P2O5 para correção do teor de fósforo, quando eu tenho os teores em meles. Tá? Então, se eu tenho um teor em meles de 12 e o teor de argila é em torno de 35, eu venho aqui, 12 com 35 vai ser 22. Então, vou aplicar o quê? 22 quilos de P2O5 mais a quantidade de manutenção. Se eu tenho 12, se eu tenho, por exemplo, aqui 12 e o teor de argila for maior que 40, ele já está no adequado, eu vou fazer apenas a manutenção, tá? Esse Mzinho que é de manutenção. E qual é a dose de manutenção? Ela corresponde a 15 kg de P2O5 e 10 kg de ou 10 kg para cada tonelada de grãos. Beleza? E se for em resina? Em resina eu tenho a tabela também. Então, o teor de fósforo em resina deu 10. Se eu tenho teor de argila em torno de 50, eu tenho que aplicar 70 kg de P2O5 por hectare. Beleza, galera? Dúvidas? A usar a tabela é bem simples, bem fácil, tá? Não tem dúvida, assim, não tem mistério. Quando a gente for fazer os exercícios, vocês vão ver que é bem tranquilo.
Aqui uma adubação fosfatada, né, que a gente pode ter também nas tabelas oficiais. Então, eu vejo qual é o teor de argila, qual é o teor de fósforo, se é muito baixo ou baixo, né? Então, vocês veem aqui, ó, se o teor de argila é de 60, acima de 60, o teor muito baixo, eu tenho que aplicar 300 quilos de P2O5. Isso é uma dose muito grande, principalmente em função dos custos para poder aplicar esses 300 quilos. E aí, aqui que eu falei para vocês que vocês podem fazer a proposta para o produtor. Porque imagina, se vocês tiverem que aplicar mais 100 quilos de manutenção, vão dar 400 quilos de P2O5. É uma dose muito grande. Então, vocês podem pegar essas 300 e pode dividir. Vocês podem parcelar isso ao longo dos anos. Você pode chegar para o produtor e falar, vamos trabalhar com uma dose menor, mas a correção ela vai ser feita ao longo dos anos, e aí vocês vão ter o máximo da produtividade daqui a 2, 3 anos. Tá? É uma poupança, né? É um planejamento, é um investimento que vocês têm que fazer ao longo dos anos. Aqui uma outra tabela, né, para o estado de São Paulo. Então, vocês têm aqui a produtividade esperada, qual o teor de fósforo, qual o teor de potássio, por exemplo. Se o teor de potássio for de 16 a 40, e eu quero uma produtividade de 2 a 3 toneladas por hectare, eu tenho que aplicar 80 quilos de P2O5. Se a minha produtividade, se eu tiver uma perspectiva de produtividade em torno de 4 toneladas, eu já tenho que aplicar 120. Então, essa tabela aqui, o interessante dela é que ela já leva em consideração a produtividade, né? Ela já leva em consideração a quantidade exportada e extraída de acordo com a produtividade. O potássio a gente tem a mesma coisa. Lembra que eu falei para vocês, se o teor for muito baixo, a gente não visa, a gente não tem uma perspectiva de produtividade tão elevada. Então, se você tem um teor muito baixo de fósforo em resina e quer produzir 4 toneladas, não é recomendável, né? Então, é recomendável primeiro você fazer a correção de solo para depois você pensar nessas altas produtividades. Beleza? Mais uma aqui de adubação para enxofre, também em função da CTC do solo, né? O nível de enxofre no solo versus o quanto que você quer produzir, né? Principalmente em função da manutenção. E aí vocês aplicam lá a quantidade de enxofre de acordo com a interpretação. Aqui para uma outra tabela de enxofre, né? Então, você tem ali se a disponibilidade é baixa, média ou alta, você faz a interpretação, e aí se você tem uma disponibilidade alta, não há necessidade de fazer a recomendação de enxofre, mas se você tem uma disponibilidade média, a recomendação é em torno de 15 kg de enxofre por hectare, se essa disponibilidade for baixa, a recomendação é em torno de 30 kg de enxofre por hectare. Beleza? Aqui uma outra para micronutriente, né? Importante saber a região, porque a interpretação vai depender do extrator, se é em MELIS ou DTPA, tá? Então, vocês vão olhando aqui o teor que vocês têm na análise solo, façam a interpretação e, a partir da interpretação, vocês vão entrar aqui com a recomendação, tá? É olhar a tabela e fazer a recomendação. Da mesma forma, se vocês trabalham com um produtor com alto poder de investimento, existem fórmulas matemáticas que a gente consegue trabalhar essa recomendação. Tranquilos? Muita informação? E aí, galera, era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Falei que a gente ia... Deixa eu parar de compartilhar aqui, parar de gravar. Parar a gravação. Ô, professor. Oi. Será que tem como